Fala galera, avisa pra geral que a FJU está na TV Templo, canal 10.1. E claro, estamos nas nossas redes sociais também. Então bora curtir, comentar e compartilhar com seus amigos aquela live topzera. Vamos ao top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. A live FJU está no ar. Estamos mais juntos do que nunca. Fala pessoal, bem-vindo a mais um Live FJU. Hoje eu estou aqui com o Douglas e com a Alane que vão compartilhar a história deles com a gente, tá bom? Então não saia daí, fica aqui conosco. Como vocês já sabem, eu sempre falo isso, o propósito desse programa aqui é mostrar para você o dia a dia dos jovens, problemas que os jovens enfrentam, como que eles conseguem vencer esses problemas e para dar uma luz para você que é jovem, tem muito perigo por aí, muitas armadilhas, né, nesse mundo que querem te pegar, você pode ter certeza disso, para trazer o sofrimento, para trazer a desilusão, a decepção, justamente para que você venha sofrer. Esse é o mundo. Mas Jesus tem um caminho certo, o caminho para que você seja um jovem inteligente e venha curtir a vida da maneira correta. Tem muita gente curtindo a vida aí da maneira errada, pensando que através de drogas, bebida, do sexo desenfreado, relacionamentos, elas acham que isso é curtir a vida. E elas até curtem por um momento. Não é verdade? Aquele momento de prazer, mas depois dele vem o momento da tristeza, da angústia, do sofrimento, que talvez seja o momento que você está vivendo agora. Como sair daí? Como evitar isso? É isso que a gente fala aqui no programa da Força Jovem Universal, na Live FJU, tá bom? Sai daí não que a gente já volta já, e se você não conhece o Força Jovem ainda, dá uma olhadinha nesse vídeo. Dia Nacional da Força Jovem Universal. No que respeita ao mérito, a Força Jovem Universal tem como propósito apoiar jovens de diversas formas. A iniciativa liderada pela Igreja Universal vai ser celebrada no segundo sábado de janeiro, todos os anos. Então a mobilização desse grupo é impressionante, como eles são organizados e como eles têm contribuído muito com a nação, cuidando de jovens em todo o país. Você que é jovem, a partir de agora, nós vamos ter um trabalho intenso em toda a Igreja Universal do Reino de Deus. Nós vamos investir para que todos possamos integrar na obra de Deus, serem úteis para a glória do nosso Deus. Amém, pessoal? Tá ligado? Escute o que eu estou falando, vai arrebentar. E somos mais de 300 mil jovens em todo o mundo, impactando vidas em mais de 100 países. Nas redes sociais, somamos mais de 2 milhões de seguidores e já alcançamos milhões de visualizações em nossas plataformas. Isso são mais que dados, isso é transformação, inspiração. Isso aqui é Força Jovem Universal. Na FJU, a Força Jovem é você. Com 9 projetos para o desenvolvimento de talentos, a FJU não para. No Projeto Esportes, temos diversas modalidades esportivas, como futebol, basquete, vôlei, artes marciais e muito mais. Aqui você vai se desafiar, vencer, se divertir e desenvolver. No Cultura FJU, é hora de mostrar o seu talento. Na FJU você tem a chance de brilhar na dança, teatro, na música. Cá entre nós, cultura é tudo isso e um pouco mais. Falando em conexão, bora se conectar com quem nos faz bem. No Projeto Mídia, estamos na produção audiovisual e no jornalismo com muito conteúdo. E se liga no Projeto Help.
é a mão amiga para te ajudar a vencer desafios, seja depressão, crises de ansiedade, dentre outros problemas de saúde mental. Não te julgamos, te ajudamos. E caso você que está nos assistindo na TV ou nas redes sociais, nos envie uma mensagem via WhatsApp 11 2392 6910. E vamos superar essa má fase juntos. E a nossa energia explode com os nossos mega eventos, que são pura inspiração e diversão. Luau FJU, Mega Dance, Projeto Esporte Jovem, Mega Help, Photo Challenge e Curta FJU. E todos os finais de semana reunimos milhares de jovens no Encontro Jovem FJU, uma tarde super animada, com uma palavra de fé nos trazendo o verdadeiro propósito para a nossa vida. E claro, temos sempre aquela madrugada de pura energia, redenção e novo nascimento. Estamos falando da nossa FJU Night. Então compartilhe o que é bom e venha com seus amigos nesta madrugada marcante. Mas tudo isso só é realizado porque temos vocês, pessoal. A FJU é mais do que um movimento. Somos uma família. Sim, o Força Jovem me ajudou bastante, a questão de amizades. Hoje eu aprendo a ser uma jovem diferente, a ser guiada pela palavra de Deus. Eu consegui me conectar com jovens de outra idade que tinham o mesmo ideal que meu, que era conhecer a Deus. O alívio que eu buscava eu encontrei aqui. Eu encontrei verdadeiras amizades, pessoas que tinham algo para dar. Aqui eu encontrei uma família de verdade, aqui eu encontrei amigos de verdade. Antes eu me sentia muito sozinha e eu não acreditava que eu poderia conseguir pessoas que realmente poderiam me ajudar, que realmente queriam o meu bem. E quando eu conheci a Força Jovem, eu vi que ali tinham pessoas que estavam dispostas a me apoiar, sem me julgar. Venha fazer parte da Força Jovem Universal e se torne parte dessa história. Força Jovem Universal. Aqui, a Força Jovem é você. Então vamos lá, a gente está de volta, tudo bem? Tudo bem. Tá com quantos anos hoje? Tô com 16 anos. 16 anos. 16 anos. Você frequenta o Força Jovem aonde? Eu frequento Força Jovem na igreja de Parque IP. Parque IP. Fica em qual bloco aqui de São Paulo? Osasco. Osasco, Sim. né? Aliás, qual o dia do Encontro Jovem, horário, endereço? Fica à vontade aí. É Rua Padre João da Cunha, 186. O Encontro Jovem é todo Sábado? Todo domingo às 3 horas. Domingo, 3 horas da tarde, né? Então vamos lá, conta pra gente a tua história. 16 aninhos, nova ainda, mas já passou por problemas, né? O que houve? Senhor. Então, bispo, desde que eu sou pequena, os meus pais, eles nunca tiveram vida de casal. Eles sempre foram pessoas muito complexadas. Então, eu nunca tive essa referência de pai, essa referência de mãe em casa. Como assim? Não tiveram vida de casal? Eram casados ou não? Eles não eram casados, eles moravam juntos, mas o meu pai vivia sempre na rua, né? E a minha mãe sempre muito estressada com as coisas de casa. Eles não tinham vida de casal, então eles não viviam juntos, eles só tinham título mesmo. Era praticamente separados, vivendo na mesma casa. Exatamente. E eu cresci com esses complexos, então eu sempre cresci sem atenção, porque como os meus pais não me davam essa atenção, eu não tinha... Os dois trabalhavam ou só o pai? Os dois trabalhavam. Quem ficava com você? Eu ficava normalmente em um tipo de recreação, então um tipo de escola. Eu passava literalmente o período todo na escola e vinha para casa só para dormir, então eu não recebia a atenção dos meus pais. E por eu ter crescido dessa forma, eu não tinha atenção. E eu comecei a buscar essa atenção nas amizades, na escola. Então, eu comecei a me tornar muito dependente emocional das meninas da escola. Então, tudo que elas pediam para eu fazer, eu acabava fazendo, por medo de perder a amizade. Então, eu comecei a ser muito influenciada. Foi quando uma delas começou a me chamar para cabular aula. Eu sabia que isso era errado. Eu sabia que era errado eu começar a cabular aula. Mas eu fui, por medo de perder essa amizade, por medo de perder ela. Então, eu fui e quando eu cheguei lá, eu vi que lá tinha meninos, lá tinha bebidas, lá tinha drogas, e eu nunca tinha tido contato com aquilo. E vocês iam para onde? A gente ia para uma praça, que ficava perto da escola. E aí, eu nunca tinha tido contato com isso.
foi quando elas começaram a me influenciar, falando para eu usar, falando que não tinha problema, que eu podia beber, que era só um pouquinho. E eu falei que tudo bem. E eu comecei a fazer isso. Qual a idade isso? Isso eu tinha 13 anos. 13 anos. 13 anos. E eu bebi e eu vi que aquela sensação me trouxe uma sensação anestésica. Então, por aquele leve momento, eu esquecia do vazio que eu tinha dentro de mim. Então, quando eu estava com elas, quando eu estava bebendo, quando eu estava rindo com elas, eu me esqueci que eu não tinha atenção dos meus pais, eu me esquecia que a minha mãe não era presente, eu me esquecia. Então, eu comecei a fazer uso, né, das bebidas, eu comecei a cabular com elas com mais frequência, só que ali eu não conseguia suprir o vazio. Então, na escola, eu me mostrava uma menina popular, uma menina feliz, que tinha a vida perfeita. Mas quando chegava em casa, era um vazio. Eu chegava em casa e do portão para dentro, eu não falava com ninguém, eu ficava trancada dentro do quarto. Foi quando eu percebi que eu não conseguia suprir esse vazio com essas amizades, com essas drogas. Foi quando eu comecei a me automutilar. Então, eu comecei a praticar automutilação. Onde você aprendeu isso? Por meio de vídeos nas redes sociais. Eu comecei a ver os vídeos nas redes sociais e ver que as meninas falavam que aquela trazia uma sensação boa. Então, eu fui testar. E quando eu me automutilava, era como se eu pegasse a dor que estava na minha alma e transferisse para a física. Então, ali trazia uma sensação de como se aquela dor passasse por um breve momento, só que aí depois eu voltava tudo de novo. Então, eu comecei... E aí você tinha a dor emocional e a dor física também As agora. duas dores. Só que a dor física, a dor emocional era tão grande que a dor física nem se comparava. Então, era como se eu escolhesse sentir a dor física para não precisar sentir a dor emocional. Foi quando eu comecei e vi que aquilo ali também não me supria. Então, eu vi que amizades não me supriram, a automutilação não me supriram. E então, eu comecei a buscar relacionamentos. Eu falei, eu vou encontrar essa felicidade, então, em um relacionamento. Só que, por conta do meu pai sempre ser esse homem que não foi tão presente, eu tinha a visão de homem errado. Então, eu achava que nenhum homem ia prestar. Eu pensei, nenhum homem presta. Então, eu comecei a me envolver com as meninas. Foi quando eu comecei a ter relacionamentos, eu tive 2 relacionamentos com meninas, os 2 frustrados, porque eu não era feliz. Ali eu não tinha felicidade. Nem gostar de menina eu nunca gostei. Mas por eu achar que com homem não daria certo, eu fui tentar com ela. E deu errado. Eu não era feliz, então eu não busquei eu não encontrei a felicidade nos relacionamentos. Em casa também eu era completamente conturbada. O meu relacionamento com os meus pais era péssimo, com a minha mãe era péssimo. Eu tinha uma mágoa do meu pai por ele ter, se separado da minha mãe, por ele não ter me dado essa atenção. Então eu tinha uma raiva do meu pai, uma raiva da minha mãe também, porque ela não era presente. E foi só acumulando raiva. Eles sabiam de alguma coisa? A minha mãe sabia, só que ela fingia que não via e não dava tanta importância. Da bebida? Minha mãe sabia da automutilação. Da bebida, não, nem eles não sabiam. O meu pai, quando ele descobriu, foi quando eu já tinha parado. Então, quando ele descobriu que eu me automutilava, que eu fazia toda essa situação, eu já tinha parado. Como é que foi para ele descobrir isso? Bom, a minha mãe, ela se demonstrou uma pessoa muito fria. Quando ela descobriu que eu me automutilava, que eu fazia aquelas coisas, ela sempre falou que aquilo ali era frescura e que eu realmente não fazia aquilo ali porque eu tinha algum problema, mas sim porque eu era sistemática, porque eu tinha alguma frescura. O meu pai, ele já se preocupou mais, ele já foi mais atencioso, só que quando ele descobriu, eu já não praticava mais. Quer dizer, geralmente na cabeça das pessoas é o seguinte, não te falta nada, né? Sim. Não te falta nada. Você tem comida, você tem uma casa para morar, você tem seus pais, você pede as coisas e a gente te dá, então, para que você faz isso? Sim. Era o que a minha mãe pensava, era o que ela falava. Ela falava, você tem tudo, eu me desdobro para te dar tudo, te dar o do bom e do melhor, e você está fazendo isso por quê? Isso é frescura, isso você não tem motivo. Se você passasse fome, se você tivesse algum tipo de dificuldade, até teria um motivo. Mas o motivo não era isso, porque as coisas materiais não conseguiam suprir. Eu fazia aquilo porque eu tinha um vazio dentro de mim, não porque me faltava algo material. Né? Eu não estou justificando, dizendo que é normal fazer isso, não, porque realmente não é normal. Né? Eu sempre falo aqui que não é normal uma pessoa se machucar. Isso não é normal. Se você pensar, ninguém quer se machucar. Você já deve ter cozinhado, você que cozinha, já cozinhou, e já encostou o seu braço, a sua mão no fogo, não é?
qual é a nossa reação automática? Qual é? Gritar. Você tira a mão dali. Sim. Já se queimou? Não é? Você, imagina, você está cozinhando, aí você encosta numa panela, você não fica assim, ai, que bom, estou sentindo melhor agora. Você não faz isso, você tira na hora. Por quê? Porque não é a natureza nossa. A nossa natureza não é se machucar. Pelo contrário, a nossa natureza é evitar o machucado, evitar a dor. Essa é a nossa natureza. Então, quando uma pessoa começa a se machucar, você já sabe que alguma coisa não é normal. Não é natural isso. Não é uma coisa natural. Não é normal. Né? É justificável? Aí a gente entra com aquilo que nós sabemos que é um problema espiritual. Não é frescura. Eu entendo a sua mãe pensar, eu fico imaginando, né, a sua mãe. Poxa, eu batalhei tanto, eu luto tanto, eu trabalho tanto para te dar o que você precisa. Você tem tudo que você quer e você fica fazendo essa besteira aí? Sim. Quer dizer, é como se fosse assim, o seu problema é tão pequenininho perto dos problemas que eu tenho. Como é que você vai fazer uma coisa dessa? Para aumentar os meus problemas. Né? Eu já até imagino a sua mãe falando isso. Mas, e não é que eu não concordo, não, realmente. Realmente, não tinha razão para você fazer aquilo, a não ser a razão espiritual. Aí a gente entra no campo espiritual, o que leva uma pessoa a fazer algo assim, o que leva, assim como o que leva uma pessoa a cometer o suicídio. É a mesma coisa, é o campo espiritual. E Jesus falou sobre isso. Jesus disse que o diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Então, ele tenta de várias formas destruir a vida da pessoa. Então, aí ele entra com os pensamentos. Ele não pode fazer o mal à pessoa, mas ele pode colocar os pensamentos para que ela faça-se mal. Ele pode usar outras pessoas para fazer o mal. Então, é assim que o diabo trabalha. Ele veio para matar. Como que ele mata? Um vírus, uma bactéria, alguém puxando o gatilho, alguém atropelando o outro, oferecendo a droga para a pessoa, uma overdose, a bebida, o coma alcoólico. Ele usa o que ele tem à disposição dele. Então, no seu caso, o que ele usou? Ele usou, por exemplo, os seus problemas, você tinha problemas, né? Que era justamente o problema da alma, sim, era de ver a relação da sua família, depressão, sim, tal. Então, ele usou quem? Ele usou alguém lá no YouTube. Ele usou alguém lá, um influenciador do mal, né, para colocar uma besteira ali na internet para tocar em você. Sim. Aí eu imagino, não conheço a história, mas eu já imagino aquela pessoa dizendo assim, olha, quando eu faço isso, isso me alivia, sim, isso me faz bem, eu aconselho você a fazer, ensinando como fazer, não pode ser muito profundo, tal. Eu já imagino. Mas uma pessoa também que sofreu isso, sofrendo nas mãos do mal, que é usada por ele para influenciar outros. Sim. E você, fraca de mente, sem nenhum relacionamento com Deus, sem personalidade forte de saber o que você quer, de lutar, então você se deixou levar por aquilo ali, que já era o que acontecia com você, né? Tanto é que você começou a fazer besteira por causa das amigas, facilmente influenciável, né? Eu era completamente influenciável. Então, tudo que eu via no TikTok, tudo que eu via nos vídeos, eu tentava replicar para minha vida. Então, eu pensava assim, nossa, aquela influenciadora, ela faz isso e ela é a feliz. Então, ela usa essas roupas, ela fala desse jeito, ela ouve esse tipo de música e ela é feliz fazendo isso. Uhum. Então, se eu replicar na minha vida, eu vou ser feliz também. Uhum. Só que não. Quanto mais eu tentava, mais o vazio aumentava. E você não sabe se ela era feliz de verdade, né? Porque você só vê um lado dela ali. E é tão forte o poder das redes sociais, né? Estava pensando nisso. Você vê, hoje em dia as pessoas são muito, mas muito facilmente influenciáveis. Muito. Então, por exemplo, às vezes eu quero comer em algum lugar, vou ser honesto, né? Olha, um sábado, alguma coisa assim, quero comer fora com a Fernanda, tem que levar, tem que fazer a média, né? Tem que ter o momento do Intelimena ali e tal. Então, a gente vai aonde? Não sei, não estou acostumado a sair, vai aonde? Aí tem os videozinhos da internet, né? Pessoas que são pagas, recebem dinheiro para ir lá e fazer propaganda daquele restaurante, daquele lugar, seja o que for. E do jeito que elas fazem, você fica assim, eu vou salvar isso aqui porque depois eu vou.
Eu vou salvar isso daqui, porque quando tiver um lugar para ir, eu vou lá. Elas fazem de uma forma, bota a mesa cheia, o lugar parece o melhor lugar do mundo. Aí quando você vai lá, não é nada daquilo. Então aquilo ali foi feito justamente para influenciar outras pessoas. Então a gente é facilmente influenciável. Se você não tiver personalidade, se você não prestar atenção no que você está assistindo, você vai ser influenciado. Então, a pessoa bota ali, isso aqui é o melhor lugar do mundo, o melhor hambúrguer aqui de São Paulo e tal, que não sei o que lá, e você paga tanto e é barato, aí você chega lá, não, isso aí é só no dia tal, foi uma promoção que aconteceu, é só o horário tal, não é nada daquilo. Não é nada daquilo, mas você caiu. Você caiu por quê? Porque alguém ganhou. Aquela pessoa ganhou dinheiro para fazer aquilo ali e jogou aquilo ali, ó, quem cair, cai. Quem for, ótimo. E assim são as pessoas. Né? Às vezes, você fica olhando as coisas na internet, eu sempre falo sobre isso aqui, Alane, que se você quiser a vida de um influenciador, esse pessoal do YouTube, TikTokers, então você tem que ter a vida inteira deles. Porque o que eles mostram ali? Eles mostram ali uma vida perfeita, então exatamente. uma vida sem o lado problemas, bom. O lado bom. Ó, dinheiro, sucesso, fama, sexo, fico com quem eu quero, né? Eles mostram aquilo ali. Aquilo ali é o que eles mostram. E provavelmente eles têm muito daquelas coisas ali. Mas e o lado que você não vê, que eles não mostram? É o lado do vazio, né? O lado da depressão, o lado justamente por isso que muitas São as vezes... noites de choro, né? Você imagina aquela cantora. Imagina uma dessas cantoras famosas aí, todas famosas. Não vou falar nomes, não. Mas você imagina essas cantoras que dançam, rebolam, sai com um homem pra lá, homem daqui, mulher e tal, dinheiro, sucesso, fama, lá em cima, né, nos hits do momento e tal. Já imaginou algumas noites dessas pessoas? Você consegue imaginar noites delas chorando? Chorando, vazias, não conseguem se completar, não conseguem preencher o vazio da alma. Às vezes são tão famosas que não conseguem estar com ninguém, porque qualquer um que vem por interesse. Você já imaginou esse lado dessas pessoas? Porque esse lado não é mostrado. Mas muito desse lado aí vem por causa do outro lado delas. Da vida que levam. Elas, eles, todos eles. Então, eu falo, se você quer a vida deles, você pode até conseguir. Mas você tem que ter a vida inteira, né? Sim. Você vai levar o lado bom e vai levar o lado ruim também. Sim. Aí a pergunta é, será que compensa? Uhum. Porque a gente já viu várias dessas pessoas cometendo suicídio, sendo internadas em clínicas psiquiátricas, né? Overdose, presas, acidentes. Será que vale a pena? Então você era influenciada, né? Eu era influenciada. E eu comecei a influenciar também. Então, na escola, as meninas, elas queriam ser minhas amigas. Todo mundo queria estar perto de mim. Principalmente meninas mais novas do que eu, elas me olhavam ali como inspiração. Porque na escola eu aparentava ser feliz. Na escola eu usava as roupas do momento, na escola... E ninguém sabia que você fazia isso. Você cortava, chorava. É a mesma coisa do YouTube lá, dos vídeos que você via, né? Sim. Eu comecei a replicar isso. Só que só ia de ladeira abaixo. Cada vez mais eu me afundando. Foi quando eu comecei a querer suprir essa carência também, né? Por meio das bebidas, e eu comecei a me entorpecer mesmo, de verdade. Foi até quando as pessoas começaram a perceber. Nossa, mas ela é tão feliz. Por que ela faz isso? Elas viam as marcas no meu braço, né? E perguntavam, você se corta assim, chocada? E eu falava assim, não, isso foi um gato que me arranhou, não. isso não. E elas ficaram até assim, né? Quer dizer, você sabia que era errado, você não ia esconder, né? Eu sabia que era errado. E eu lembro que eu escondia. Você tinha vergonha? Eu tinha vergonha. E por que fazia? Eu fazia para tentar suprir aquele vazio, né? E eu tinha vergonha. Eu lembro que calor de 30 graus, eu tava de blusa de moletom. Foi quando a minha avó começou a estranhar, começou a querer olhar, né, e entender. Que, aliás, é o que eu sempre falo para os pais. Pais, vocês têm que estar sempre de olho. Vocês têm que estar de olho. Porque normalmente o pai não vê essas coisas.
O pai, ele está tão ocupado, né? Os pais estão tão ocupados, infelizmente, hoje, quando eu digo infelizmente, é porque eu falo isso abertamente, quem não concordar não precisa concordar, mas as famílias eram diferentes no passado. Por que eram diferentes? Eu digo no meu caso, eu sei que tem muita mulher feminista que não concorda com isso, que não, cada um tem a sua opinião. A minha mãe cuidou de mim e dos meus irmãos. Meu pai trabalhava e minha mãe estava em casa cuidando da gente. E isso nos ajudou muito. Muitas das coisas que eu não fiz foi por causa dela. Hoje em dia, por causa das dificuldades financeiras, é uma das coisas mais difíceis da gente ver. O homem trabalhar e a mulher ficar em casa para cuidar dos filhos. Então, tem a dificuldade financeira, que eu entendo, que a mulher tem que trabalhar, às vezes nem quer cuidar do filho, mas não pode. Esse é o caso. Seu pai saía, sua mãe também saía, você ficava com quem? Né? Ficava ali, ó, cuida dela aí. Por causa da necessidade financeira. Então, em alguns casos é por causa do dinheiro, e eu entendo isso completamente. Em outros casos, são pessoas que dizem assim, não, eu tenho os mesmos direitos. Se meu marido vai trabalhar, eu também quero trabalhar, quero ter o meu dinheiro, tal, que eu respeito. Mas você tem que pensar nas consequências disso. Quem vai cuidar? Quem vai estar ali para ver? Né? Você falou, você chegava em casa para dormir. Chegava em casa para Então, dormir. provavelmente não ficavam olhando seu braço. Não. Né? Não tinha aquela conversa todos os dias, todo momento, almoçava junto, olha o que está acontecendo. Não tinha isso. Então, muitos de vocês, pais, não têm visto o que tem acontecido com os filhos de vocês. Não têm visto. Essa é a verdade. E pensam assim, a minha filha é um anjo. O meu filho é um anjo. Meu filho não dá problema. Meu filho está sempre no quartinho dele. O que ele está fazendo dentro do quarto? Meu filho só fica estudando no computador. Estudando? Você tem certeza, senhora, que ele está estudando? Ah, o meu filho tem a namoradinha dele. Namoradinha? Será que é namoradinha? Não é namoradinho? Não sei. A gente não sabe o que está acontecendo. Talvez você não saiba o que está acontecendo com ele. E a gente está aqui para te ajudar, né? Força Jovem está aqui para ajudar, porque quando eles vêm para o Força Jovem, a gente conversa, nós temos os monitores, obreiros, as pessoas que batem papo, que já sabem o que está acontecendo. A gente já sabe. E a gente consegue orientá-los. Então fica a dica. Tem pais que não querem os filhos no Força Jovem. Ah, não quero, vai ficar enfurnado lá. É melhor ele enfurnado aqui com a gente do que enfurnado numa pracinha, cabulando aula, bebendo, usando droga. É melhor ele enfurnado com a gente do que enfurnado num presídio, hein? É melhor enfurnado aqui do que numa clínica de reabilitação. É melhor ele enfurnado aqui do que enfurnado num trabalho para pagar a pensão do filho que ele fez ali naquela menina menor de idade. Então, cuidado, hein, pais? Porque a gente está aqui para ajudar vocês, não é para prejudicar vocês, não. Né? Então, eu imagino isso. Sua mãe não tinha como estar ali o tempo todo para te ajudar. E não via essas coisas, né? Não, nem ela, nem minha avó. A minha avó começou a perceber, e quando a minha avó começou a perceber, já era tarde demais. E aquilo já tinha entrado na minha mente. Aquilo já tinha cauterizado a minha mente de uma forma absurda. Foi quando eu continuei muito dependente dessas amizades. Eu permaneci dependente delas, permaneci dependente dos relacionamentos com as meninas, mas eu não conseguia ser feliz. Foi quando eu cheguei no meu fundo de poço, né? Que foi quando eu bebi, eu lembro nesse dia, né, que eu bebi muito e eu cheguei a ter que ser carregada para minha casa. Uhum. Com quantos anos? Com 14 anos. 14, que vergonha, né? Eu lembro que eu cheguei a ter que ser carregada para minha casa, porque eu não estava conseguindo andar, não estava conseguindo permanecer em pé. E aí uma menina da Força Jovem me apresentou à FJU, então ela foi, me evangelizou, me acolheu. Você nunca tinha ido na igreja, não conhecia? Eu já tinha ido antes, sim, mas só quando eu era muito criança. Eu tinha 10 anos, quando eu desenvolvi um problema de dor de cabeça, e a minha avó foi lá comigo para buscar a cura. E a gente lá, fazendo as campanhas, concentrações, eu recebi essa cura desse problema. Mas, foi curado e vazou, né? Eu recebi a cura. Igual os leprosos, né? Igual os leprosos. Mas depois disso, né? Essa menina me evangelizou, ela me acompanhou, né? Me levou para receber uma oração, me ajudou desde o meu processo, desde o início, foi me ajudando, até que eu comecei a prestar atenção nas reuniões, comecei a ir nos encontros jovens, comecei a receber a palavra. Aí foi depois de um tempo eu decidi me batizar.
Aí eu me batizei nas águas. O que foi mais difícil para você vencer? Porque batizar você tinha que se arrepender dos seus erros, dos pecados e decidir mudar. O que foi mais difícil para você? Bom, bispo, o que foi mais difícil para mim não foi as roupas, o que foi mais difícil para mim não foi as coisas materiais, mas foram as coisas de dentro. Foram vencer as mágoas, foi vencer o meu orgulho. Você tinha mágoa de quem? Eu tinha muita mágoa dos meus pais. Eu tinha mágoa das minhas amigas que já tinham me feito mal. Eu tinha mágoa da minha avó, eu tinha mágoa de todas as pessoas que alguma vez já tinham me feito mal. Eu era uma pessoa que absorvia muito fácil qualquer situação. Então, qualquer palavra que alguém dava pra mim, eu era como esponja, eu absorvia. Como se você não tivesse feito mal a ninguém, né? E eu não conseguia perdoar, bispo. Foi quando eu decidi perdoar e decidi me arrepender. Foi quando eu me batizei nas águas, e aí continuei buscando. E foi quando eu percebi que, né, eu não ia ser completa se eu não tivesse o Espírito Santo. Então, foi quando eu percebi o que falta para o Espírito Santo descer sobre mim. E eu entendi que se eu me entregasse sem medida, o Espírito Santo viria em mim sem medida. Então, foi quando eu comecei a entregar o meu jeito de ser. Às vezes, eu era muito teimosa, eu queria as coisas do meu jeito. E eu comecei a fazer tudo aquilo que eu falava assim, meu Deus, se isso te incomoda, então tira do meu coração. Uhum. Se tá me sujando, então tira do meu coração. Foi quando eu busquei e aí eu recebi o Espírito Santo. Isso aconteceu quando? Foi em agosto. Em agosto do ano passado, né? O que mudou em você desde esse dia? Para saber se você recebeu mesmo o Espírito Santo. O que mudou em mim foi verdadeiramente os frutos. Então, de uma menina que em casa era irritada, teimosa, eu comecei a ser mais respeitosa com os meus pais, eu comecei a ser mais respeitosa com meus avós. Na escola, uma menina que era completamente influenciada. Hoje, eu não me importo em ficar sozinha, não me importo, porque eu sei o que eu tenho dentro de mim, eu sou decidida, eu sei o que eu tenho em mim. Uhum. Nos lugares, eu comecei a dar testemunho, foi verdadeiramente os frutos, eu comecei a realmente dar o testemunho, comecei a ser como Jesus nos lugares e ter desejo pelas almas, buscar ajudar pessoas assim que já passaram pela mesma situação que eu passei, porque se para mim teve jeito, para elas vão ter também. Uhum. Então, Força Jovem ajudou você? Sim, o Força Jovem me ajudou na recepção. Eu cheguei na igreja, o Grupo Jovem já me abraçou, já me mostrou os projetos, já me mostrou que ali eu não precisava das coisas que eu tinha no mundo para ser feliz. Porque eu tinha a visão da igreja como uma igreja chata, ia ter que ir lá, ia ser doutrinada, não ia poder fazer nada. E o Força Jovem me mostrou os projetos que eu podia, sim, ter uma alegria, que não precisava ser a alegria do mundo, mas que ia ser uma verdadeira alegria, que não era aquela alegria passageira que eu achei nas meninas, nas influências, mas que era a alegria de poder ser feliz de verdade, fazendo coisas que iam me fazer bem. Qual projeto que você está? Eu estou no projeto do Cultura. Cultura? Sim. Por que Cultura? Você gosta de quê? Não, eu gosto de cantar, eu gosto de fazer teatros, eu me interessei bastante pelo projeto. Sabe que vai vir o Mega Dance aí. Tá vindo o Mega Dance agora em maio, meados de maio. Nós já temos as 12 companhias de dança que vão competir no ginásio do Ibirapuera. Em breve a gente vai ter os ingressos para as pessoas poderem reservar o lugar lá no dia, né? Então, se você curte isso, não sei se você tem... Vocês têm aquele videozinho aí, Dani? Dos projetos que nós temos no Força Jovem, porque a gente tem vários projetos, né? Cultura é um deles, que é música, teatro, dança. Tem o projeto Help, que ajuda as pessoas que sofrem, como ela sofria, depressão, automutilação, desejo de morte. São os jovens que vão atrás desses jovens que estão passando por dificuldade. Tem o projeto Esporte, né? A gente teve recentemente aí os Jogos de Verão lá no litoral de São Paulo, que não falta é coisa para fazer. Então, se você quiser se unir a nós, o Força Jovem está aqui para você. A gente se reúne aqui, a galera do Templo de Salomão, aos sábados, a partir das 16 horas, na Avenida Celso Garcia, 499 no Brás, se você quiser ser o nosso convidado. Ela já falou, vai estar em... Parque IP. Parque IP, é domingo lá. Domingo. Né? Então é isso aí, você está estudando, trabalhando, faz o que hoje? Hoje eu curso ensino médio e pretendo fazer curso técnico. Curso técnico, né? Então tá ligado. A gente já volta já. A gente vai no intervalo rapidinho, a gente volta para conversar com o Douglas, que está aqui com a gente também. Nós viemos aqui para resolver problema. Amém? E começa assim. Você está vendo essa chuva? A gente poderia se unir agora e mandá-la parar. Mas eu não quero que ela pare, não. Eu quero que ela caia mesmo. Sabe por quê? Porque
porque essa chuva representa o Espírito Santo. Receba o Espírito de Deus aí agora. Tentaram a todo custo destruir esta fé. Mas esta fé permaneceu firme até os dias de hoje. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Será salvo tu e tua casa. Então você tem que ser salvo. Você tem que ter a bênção primeiro, ser o exemplo, para que isso possa passar para a sua família. Você não vai mais tentar, com a força do seu braço, mudar o seu familiar. Você vai se preocupar apenas em ser exemplo para a sua família. Porque a promessa pela família passa por nós. Nem chuva vá, que fiquem de pé diante de nós. Não sejam apenas nossos filhos, nossos irmãos, pais, marido, esposa. Nós queremos que eles sejam teus filhos, Espírito Santo, parte da família de Deus, da família bendita que o Senhor prometeu a Abraão. Deus nos deu família para que... Então vamos lá, a gente está de volta, vamos conversar com o Douglas. O Douglas está aqui com a gente, né? Tá com quantos anos, Douglas? Então, eu tô com 25 anos. 25 Esse ano anos. já faço 26. Vai fazer 26. 26. Já quer falar teu aniversário? Quer cante parabéns também Não, com você? não, tá longe. Você é da onde aqui? Eu Participa do Força sou de Jovem? Perus, sou lá de Perus. Pode passar o endereço? Pode, se você quiser. Avenida Doutor Silvio de Campos, 418, todos os domingos às 15 horas é o Encontro Jovem. E aí, conta pra gente tua história, então. A minha história, o início é um pouco diferente da Alane, quesito relacionamento dos pais. Meu pai e minha mãe casaram certinho, tinha uma família estruturada, assim, não só de filho, financeiramente legal, ambos trabalhavam. Como o senhor até comentou, eles vieram de uma família mais antiga, vieram do Nordeste, então meu pai, ele trabalhava fora, minha mãe decidiu trabalhar em casa a maior parte da minha adolescência. Para cuidar dos filhos. Para cuidar dos filhos, ela tinha sua fonte de renda, ela cuidava de criança, era meio que babá dentro de casa, e para ficar mais próximo dos filhos, meu pai provia. Só que, mesmo crescendo nesse ambiente, tudo certinho, meu pai era muito rígido, minha mãe bem rígida, eu cresci dentro da igreja, em outra denominação, então todo o caráter cristão, toda a rigidez ali, eles ensinaram. Então não posso dizer que todas as atitudes que eu tomei na minha adolescência, na minha juventude, eu não sabia, que fui de inocente, porque eles sempre frisaram e sempre estavam atentos. Então, tinha um momento ali de conversa, meu pai sempre conversou comigo, sempre me aconselhou. Você sabia falou, a palavra, né? Sabia. Ele explicava e tinha até a parte do quesito caráter natural. Então, ele me ensinava, Douglas, isso daqui é errado. Não é nem por conta da igreja, é porque é errado mesmo. E aí, tudo foi então, indo.
Se os outros que se perdem têm a desculpa, né, de dizer assim, Exato. nunca soube, nunca aprendi, você não tinha nem desculpa. Não tinha desculpa. Eu tinha tudo, não tinha um porquê fazer o que eu fiz. Só que tudo isso foi mudando. Então, eu tinha notas boas na escola, tudo foi caminhando bem. Mas meu pai, por trabalhar na área de construção civil, a área aqui em São Paulo estava fraca, ele recebeu uma oportunidade para trabalhar no Maracanã, na época da construção para a Copa do Mundo em 2014. Então, ele foi para lá em 2012. Só que, para mim, ele era meu espelho. Então, igual os jovens falam, que era o herói, né? Então, ele traiu minha mãe, arrumou um outro relacionamento com uma jovem, 18, 19 anos de idade, já tinha quase seus 40, e engravidou essa jovem, né? Então, ficou muito conturbada a minha cabeça, até por ser o filho mais velho. Então, eu tinha uma irmã 4 anos mais nova e um irmão 7 anos mais novo. Então, tudo começou a ficar conturbado, porque ele não queria se definir. Ele não sabia se foi ele que falou ficava pra lá. vocês? Não, nós descobrimos. Minha mãe ligou para ele para saber de notícia, ele já estava bêbado, ele nem bebia. Aí foi onde ela foi descobrindo e acabou descobrindo que a mulher já estava até grávida na época. E aí nós pensávamos que ele ia se definir rápido, né? Que ele ia, não, vamos divorciar, eu vou definir e ficar lá. Mas não, para piorar, ele ficava indo e voltando, enganando as duas. Então ele ia para o Rio de Janeiro, aí na folga vinha para cá, contava aquela história. E assim eu fui crescendo. Então, quando ele deu o divórcio para minha mãe, eu já estava com meus 17 anos, 17 para 18. Foi o mesmo período que eu sempre tive o sonho, sempre admirei a área das Forças Armadas. Então, eu decidi entrar. Ele não curtia muito a ideia, então foi até um motivo para mim entrar, porque ele não queria que eu entrasse. Já muito rebelde, já bem revoltado. E aí foi onde ele se afastou de vez, né? E eu entrei no quartel. Então, eu já estava me afastando da igreja na época, já estava me afastando. Só ia por ir, porque minha mãe pedia. Mas quando comecei a trabalhar, ter meu próprio dinheiro, me tornar mais independente, eu achei que eu podia tomar essa decisão. Então, decidi parar de ir para a igreja. E aí, onde abriu as brechas. Então, o mundo já brilhava, o mundo já tinha começado a brilhar. E por conta de amizades, o ambiente militar é um ambiente cansativo, o dia inteiro, a semana inteira. Então, eu deixei de voltar até para casa. Então, se eu voltava para casa no final de semana, era muito, durante um mês. Então, era uma semana sim, uma semana não, um final de semana só. Durante a semana, eu decidia dormir lá, virar residente. Então, mesmo sendo residente, nós tínhamos um período para poder sair. Ou para ir para a faculdade lá de fora, para uma festa, alguma coisa. Mas tinha que estar o horário lá, entrando no quartel de novo. E foi nesses momentos que eu conheci muita gente. O pessoal da minha turma mesmo tinha um hábito de ir para barzinho, de ir para alguma festa, ir para uma praça. E eles já vinham do mundo onde eles já bebiam, já fumavam. Então, foi muito por influência e curiosidade. Eu acabei começando a fazer a mesma coisa que eles faziam. Então, comecei a beber. Minha família já vinha, a família do meu pai vinha de um hábito ruim de bebida. Já era, praticamente todos os familiares têm problema com álcool. E eu fui começar a beber cigarro, maconha. Foi onde comecei a ter relacionamento desenfreado. E as coisas foram indo. Minha mãe, ela sempre me aconselhando, ela sabia. Ela não sabia tudo, sabia que eu bebia, sabia dos relacionamentos, mas o cigarro, a maconha, uma coisa ou outra, ela não sabia porque ela era bem rígida nesse quesito. Mas ela não me proibia, mas ela instruía, sempre foi de instruir. E eu, por querer ficar no quartel, renovar contrato e tudo, as coisas estavam andando, mesmo todo o dinheiro que entrava saindo, eu ainda tinha um certo controle porque eu achava que eu ia ficar lá. Sempre me esforcei, mas isso acabou mudando muito o meu comportamento. Então, eu fiquei muito frio. Então, já nunca tive o hábito de falar eu te amo, nunca tive o hábito de ser muito carinhoso, sempre fui um pouco mais frio, mais fechado. Só tinha essa alegria, esse sentimento com as amizades, né? Então, com as amizades, era eu te amo, era abraço para lá, abraço para cá. Quando deu o início de 2019, eu, achando que ia ficar no quartel, que ia ter a renovação do contrato, eles mudaram de setor. E nesse setor levaram toda a documentação do pessoal, né, todos da turma. E perderam a minha. Não só a minha, como mais de alguns, poucos. E aí, na hora que eles foram dar a resposta, ó, você não vai coisar porque eu sou pedido para renovar o contrato, sumiu. Nós vamos tentar recorrer, ver se consegue recuperar. E acabou que não conseguiu. E aí foi onde eu entrei num período de achar que nada daria certo para mim. Então, eu voltei para casa. Uma experiência incrível que é estar lá dentro.
mesmo tendo todo esse lado ruim, para mim foi uma experiência incrível. Toda a experiência de caráter, comportamento, disciplina, eu gostei muito e eu queria isso para minha vida. Só que quando eu vi ali que não deu certo, na minha consciência já dizia que era por conta de tudo que eu fazia. Eu estava colhendo que aquilo que podia ser uma bênção para mim lá dentro, eu podia me consertar, ter um padrão de vida diferenciado, eu usei aquilo de uma forma ruim. Então eu não fiquei depressivo, mas comecei a ter alguns sintomas. Então eu comecei a ficar um pouco mais ansioso. Então se eu já bebia, comecei a beber mais. Eu tentava arrumar um trabalho, o trabalho não dava certo. E aí foi onde eu arrumei um trabalho, ganhava dinheiro, só que por conta do vício, por não achar nada que me preenchesse aquele vazio, por ter saído do quartel, que para mim era o motivo. Antes era meu pai, depois foi a saída do quartel. E aí eu comecei a beber mais, fumar mais e mais relacionamento. Anos atrás eu tinha conhecido, estou no 2016, 2017, conheci uma jovem na escola. E essa jovem era da igreja, era do Força Jovem, não era uma jovem firme, né? Uhum. Eu achava que era normal, porque eu estava no mundo, eu achava que se envolver com alguém, ter o ficar, né? O ficar era algo comum na igreja. Então, nós estávamos se relacionando escondido. E é onde ela me chamava para ir para o encontro jovem. Ela começou a me chamar e eu ia mais para ver ela. Durante a semana era muito difícil ver ela, então eu usava os finais de semana para ver ela e ir no encontro. Então, foi onde eu fui ouvindo a palavra, foi o meu primeiro contato com a Igreja Universal, foi o encontro jovem. Só que eu não ligava para isso, porque é tanto que antes do encontro jovem, eu já fumava. Então, eu fumava maconha, bebia um pouco antes. Então, todos os encontros jovens eu estava meio lerdo, na famosa brisa. Então, é tanto que tem foto antiga lá, eu vendo o encontro assim, os olhos fechadinhos, todo lerdo. Então, a palavra não entrava. Famoso otário, né? Famoso otário. E eu sabia que aquilo era o ideal para mim, só que eu não queria. Eu realmente não queria, achava que o mundo era mais divertido, mesmo sofrendo ali, dando tudo errado, eu achava que o mundo era mais divertido. Até que ela decidiu, até por buscar pela vida dela, pela vida espiritual dela, ela foi aconselhada, ela foi atendida. Eu acredito que pediram para ela se afastar, não continuar com isso. E aí foi onde ela se afastou, então se ela se afastou e não queria mais falar comigo, eu, de otário, parei de ir no encontro jovem. E aí, continuei minha vida. Então, se eu bebia, comecei a beber mais, muita festa, madrugada, e assim foi indo. E, para me retornar, muitas pessoas iam em casa. Então, ia obreiro, ia jovens firmes me buscar, me ligar. Eu sempre falava, não, eu vou tal dia. Acabava não indo. Aí, quando ia no início do encontro, no meio ia embora. Não queria ficar. Tem um projeto só para isso, né? O Arcanjo. O Arcanjo. Né? Para resgatar os perdidos, né? E aí, até Arcanjo, a coordenadora, uma obreira Arcanjo, foi me chamar. E mas nada disso resolvia. Mesmo vendo que minha vida estava ruim, eu não tinha... não via necessidade de retornar, de voltar para a igreja, de me firmar, de me consertar. Porque eu realmente ali não estava no fundo do poço. Então eu acreditava que se eu não voltei é porque não era o fundo do poço ainda. Para mim, o jovem só volta quando é o fundo do poço. E aí, numa dessas festas... Não precisa ser assim, né? Não precisa. Não precisa. Não precisa. Infelizmente, alguns deixam chegar no fundo do poço. Deixam chegar a esse ponto. E que é burrice. E aí, indo em festas, conhecendo pessoas novas, eu conheci uma moça, bem mais nova que eu. Ela tinha um relacionamento, ela tinha terminado um relacionamento com uma pessoa que tinha envolvimento errado. Ele tinha problemas, acho que com droga, com pessoas erradas, no geral. E aí ela falou que tinha terminado, então nós começamos a se conhecer e começamos a se envolver. Só que quando ele começou a desconfiar disso, ele não tinha aceitado o término, eu não sabia disso, para mim estava tudo muito bem resolvido. Ele, um dia antes dela ir trabalhar, ela por morar na frente de casa, ele decorou o horário, sabia o horário que ela ia trabalhar e agrediu ela na rua. Tudo para poder roubar o celular dela. Então juntou muita gente na rua ali de manhã, vendo ele agredindo ela, roubou o celular e ele foi embora. E ela foi para o trabalho, abriu o processo na delegacia da mulher e assim foi. Só que no celular dela, por eles já terem sido namorados, ter o relacionamento, ele tinha a senha, né? Ela não tinha mudado, então toda a nossa intimidade, todas as nossas conversas, fotos, vídeos que nós tínhamos, intimidade nossa, estava lá. Então estava tudo nas mãos dele. Já do celular dela, usando o WhatsApp dela mesma, ele começou a entrar em contato comigo para se encontrar.
como se fosse ela, se passando por ela. E aí eu comecei a estranhar o tipo de mensagem, a forma que ela escrevia, a forma que ele escrevia. E eu acabei não indo de primeira, acabei indo para um local próximo para ver se era ela mesmo ou não. Então fui até um local próximo para ver se passava ele ou passava ela. Acabou que passou ele não me viu. Só que quando eu cheguei em casa, em torno de umas 10, 11 da noite, minha irmã foi a primeira a ver, não sei se foi no Instagram, no Facebook primeiro, pelo perfil dela mesmo, todo exposed, né? Então, todas as nossas conversas, toda a nossa intimidade estava em rede social. Ali, quando ela me chamou, foi onde meu coração deu uma parada. Porque em poucos minutos tinha quase 1000 comentários, uma pessoa ou outra marcando já um ou outro, porque ali virou piada, né? Então, ficou muito engraçado, mesmo sendo algo grave, muitas pessoas aproveitou o momento ali para poder comentar, zombar. Só que aí começaram a denunciar bastante, então a publicação não ficou por muito tempo. Só que aí foi só o começo. Então eu comecei a receber muita mensagem, muita ligação. E ameaça dele? De ameaça. De ameaça dele, não só dele, mas dos amigos. Então, ele tinha um grupinho dele ali, então ia bater na porta de casa de madrugada, eu tinha que abrir o portão. Então eu conversava, falei, não é bem assim, eles não acreditavam. Aí começaram a ameaçar. Tinha dia que eu tinha que pagar conta ou ir no mercado, quando eu olhava para trás, tava ele lá, tava alguém seguindo. Durou só até procurando uma quando brecha. isso? Durou até quando? Isso foi de setembro de 21. Nesse momento eu já tinha entrado em contato com uma amiga minha do Força Jovem Firme. E aí eu voltei para o Encontro Jovem e frequentar as reuniões. Foi nesse período que eu comecei a ir para o Encontro Jovem escondido, uns horários diferentes. Saía antes e voltava mais tarde. Então foi bom o cara ficar perseguindo ali, né? Foi bom. Fez você voltar, né? Fez eu voltar. Não precisava, mas foi assim. Aí então, quando você voltou, você já voltou definido? Como é que foi? Eu voltei querendo ouvir a palavra. Não decidi a me batizar, não tinha decidido me batizar ainda, mas já queria uma mudança, já não queria a mesma vida. Então foi onde eu já parei de fumar, então já não fumava mais, ainda bebia, mas não fumava. E aí quando foi a virada do ano, de 21 para 22 em janeiro, foi a última vez que eu bebi, foi em janeiro, a última vez de relacionamento foi em fevereiro. E aí foi quando minha mãe veio da Bahia, que ela tinha ido embora, foi embora em 2020, ficou só eu e minha irmã aqui em São Paulo. Ela veio passear, e foi onde ela viu a situação da minha vida como estava. Nada estava andando, eu achando que estava normal, né? Mesmo sabendo que não estava, eu achava que tudo ia dar um jeito com a força do meu braço. E não era bem assim. Foi onde ela me chamou em particular, conversou comigo, já foi um pouco mais rígida, já pegou um pouco mais na ferida. E a sua mãe estava na igreja ou não? Ela era de outra denominação. E aí foi onde eu decidi. Naquela mesma noite eu decidi ligar para o coordenador do Força Jovem, que era quem me atendia. E eu falei, eu quero me batizar o mais rápido possível. Como já era domingo, 11 da noite, ele pediu para se batizar na segunda. Ali foi minha mudança. Então, na segunda de noite eu me batizei nas águas. E dali em diante, eu fui decidido. Então, não vou mais fumar, não vou mais beber, nada de amizade. As amizades que eu tenho, que me levavam para o mau caminho, esquece, acabou. Tomou a decisão. Tomei a decisão, foi ali. Então, foi a última vez que de é tudo. Se converter isso, né? Exatamente. Você está indo numa direção e você passa aí na direção contrária. Exatamente. E aí foi onde eu decidi, e ali começou o meu processo, né? De começar a querer entender o que era o Espírito Santo, que até então eu não entendia, mas eu comecei a ver os exemplos dentro do Força Jovem. Então eu via pessoas da minha idade que tinham um comportamento totalmente diferente, ou até pessoas mais novas, que era madura, diferente da minha pessoa. E aí foi onde eu comecei a buscar. Então a rotina do Força Jovem me ajudou. Então eu sempre me coloquei à disposição para estar na rua evangelizando, de estar ajudando um projeto. E aí foi os atendimentos com o coordenador, ele que me atendia. Então ele foi me ajudando nesse passo a passo. Depois de 1 ano e 1 mês, numa campanha da Jornada de Pentecostes, no início de 2023, eu recebi o Espírito Santo. Então ali do início, como era 4 quarta-feira e 4 domingo, algo do tipo, no primeiro dia eu já decidi, eu vou receber o Espírito Santo nessa campanha. Então eu vivi. Então ali foi onde eu entreguei tudo. Ali foi onde eu entreguei tudo. E eu recebi. No último domingo, no dia da entrega, foi o dia que eu recebi o Espírito Santo. O que mudou em você a partir dali, Douglas? A primeira coisa que eu notei, a que mais me chamou a atenção foi o domínio próprio. Então, a dificuldade que eu tinha de dizer não, de ser influenciável. Eu comecei a tomar essas decisões tranquilamente, não me doía. Então, eu falava, não, eu não vou. Então, foi aí que começou tudo a mudar. Então, tipo assim, uma pessoa que era muito nervosa, muito estressado, muito bocudo para muita coisa. Qualquer coisa eu tenho palavra na ponta da língua. Foi onde parou. Ali zerou. O domínio próprio foi a coisa que mais me chamou a atenção. Porque foi automático. Então, tipo assim, vinha as oportunidades para errar e eu falava, não compensa. Então, eu comecei a usar mais a cabeça, não fui muito
na afobação, na emoção, comecei a usar a parte da razão. E a pergunta é, se vocês não tivessem recebido o Espírito Santo, o que aconteceria com vocês, né? Eu estava morto. Estava morta. Eu estava morto. Você estava ali se cortando, um dia desses, tirava a própria vida. E você é a mesma coisa, né? E é o que a gente sempre fala, aliás, o que a gente foca no Força Jovem, a gente tem eventos, atividades, esporte, dança, teatro, mas tudo com objetivo. O objetivo de levar o jovem a conhecer a Deus, a ter a glória de Deus dentro deles, que é o Espírito Santo. Porque quando você tem o Espírito Santo, você tem o selo de Deus, você é dele, você tem o DNA de Deus, você passa a agir de uma forma que agrade a Deus. E tudo que Deus quer que a gente faça é para o nosso bem. Então, você obedecendo a Ele, você não está fazendo bem para Ele, você está fazendo bem para você, que é o que muitos não entendem, né? Então, aí que vem a verdadeira alegria, a paz, Ele que nos conforta, que nos guia. E não tem coisa melhor no mundo do que ter a presença de Deus. Se você quiser, então não deixa para depois, não. Aliás, quarta-feira tem a reunião do Espírito Santo, né? Aquela reunião dedicada para isso, estudar a palavra de Deus, às 20 horas aqui no Templo de Salomão. É para você focar na sua vida espiritual. E sábado a gente tem o nosso encontro jovem, então, a partir das 16 horas, aqui com a galera do Templo, na Avenida Celso Garcia, 499 no Brás, você é o nosso convidado. Tá bom? Obrigado, Douglas. Obrigado, Alane. E você que está me assistindo aí, não esqueça de seguir a gente no Força Jovem, no Instagram, é Força Jovem Universal. Desculpa, Instagram é oficial FJU. E no YouTube e no Facebook é Força Jovem Universal. E o nosso site também está aí disponível para você. Tá bom? Se você quiser conhecer mais, vir aqui visitar a nossa central, você é o nosso convidado. Dá tchau para eles lá? Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Vocês deviam ter deixado Roma enquanto podiam. Mas foram brincar com os deuses romanos, é isso que dá. E o que foi que eu fiz de errado, posso saber? Por acaso entrou em algum debate com visitantes gregos? Mas nós não fizemos nada de errado. A não ser que discordar de ideias alheias seja contra a lei agora. Filho do diabo. Inimigo de tudo que é bom. Homem mau e mentiroso. Por que você não para de torcer o verdadeiro ensinamento do Senhor? Vamos lembrar do que Paulo disse. Em todas as coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou.